sempre, desde Gabriel Pensador, Racionais MCs, tá aí, e DJ1, os discursos são muito próximos, mas é adequado à realidade brasileira. Agora, já de nada adianta hoje com um processo mercadológico gigantesco, que o rap tomou proporção dentro dos Estados Unidos, não dá para você trazer para a realidade, falando de diamantes, de carros e de milhões de dólares, para uma realidade de discurso do rap brasileiro. Não é a nossa realidade, não é a nossa raiz. Tá certo. Nós temos a participação do Hermínio no nosso chat. Ele diz que quando criança lia muito gibi, Monteiro Lobato, e isso ajudou muito. Ele diz que quanto mais nós usamos no dia a dia, escrevendo, lendo, mais nós acabamos nos confundindo com as regras. Justamente essa confusão. Eu nunca, confesso, professor, Hernani, que eu nunca consegui entender algumas regras mesmo. Eu tentava decorar algumas, assim, porque entender eu não entendia. A regra, por exemplo, essas que foram mudadas agora quando você põe traço de união, quando você não põe traço de união, né? É uma coisa que eu nunca entendi. Pois é, Jorge. Eu queria, agora a pergunta é mais profunda. Até que ponto a gente pode melhorar as relações, a economia, o social, com essa simplificação? Muito, muito. Primeiro, falando sobre o hífen que você estava falando, a gente nunca aprendeu a escrever hífen, e agora com as mudanças também continuamos não aprendendo. Por quê? Porque as mudanças são ilógicas. Por que nós não aprendemos? Porque o nosso cérebro foi feito para ele raciocinar. Não é para decorar. Tá? Decorar acabou isso. Não existe mais isso em educação. Então, por exemplo, você pega a regra do H. Diz assim: antes de H se usa hífen. Tá? Então eu digo super-homem com hífen. Por que você bota o hífen? Para preservar o H. Agora, se for antes de des e de in, por exemplo, o H cai. Você diz desumano sem H. Então é uma regra antagônica, ela é contraditória. Ela diz que derruba o H e diz que fica o H. O que nós temos que fazer? Joga o H fora. Não existe mais, não precisa desse H inicial. Ou então bota hífen em tudo, não pode ter exceção. Percebeu? Agora a segunda parte, né? Aquela que facilita, né? De uma forma geral, a vida, né? Com a economia, com o social. Com certeza. Olha só, se a gente simplificar essas regras, e a gente pode fazer isso reduzindo-as a menos da metade do que são, tá? O aluno hoje precisa de 400 horas para não aprender ortografia. Ele estuda 400 horas de ortografia para não aprender. A gente pode, com menos de 200 horas, né, ensinar o cara para ele nunca mais precisar procurar dicionário, escrever. Só a gente ter regras lógicas, né? Agora, o que isso reflete na economia? Olha, quanto tempo gasta um cidadão de 80 anos? Quanto ele gastou na vida procurando dicionário? Olha que maluquice. Esse tempo podia ser dedicado ao lazer e à produtividade. Se você pegar, por exemplo, as redações de jornais, de editoras, etc., né? Quanto tempo se perde para saber se uma palavra escreve com S ou com Z? Isso o cara que está escrevendo. E depois, o cara que está revisando vai gastar o mesmo tempo outra vez. Então, se a gente baratear, se a gente simplificar as regras, a gente barateia o ensino, a gente barateia as comunicações e a gente torna muito mais eficiente a comunicação, o que significa um ganho enorme para a sociedade. Sem dúvida nenhuma. Fica muito mais simples e mais fácil. E o que mais temos são gramáticas canastronas, com argumentos assim, por exemplo, existem uns livros que, para aprender ortografia, basta ter um dicionário, um bom conhecimento e muito exercício. Ora, e aí? Quer dizer, a pessoa tem que andar realmente com um dicionário embaixo do braço. E isso, assim, não é uma gramática, são várias gramáticas que existem de língua portuguesa, tendo esse argumento para você aprender ortografia. O tempo gasto também é absurdo. Eu me lembro que eu fui estudar a crase, eram 13
como é que se diz? Regras. Regras. Mas há mais regras que exceções nunca, né? Há mais exceções do que regras. Né? Exatamente. Essa coisa, eu diria, professor, que essa coisa de dizer uma coisa e no mesmo texto dizer que não é só no português, não. O brasileiro, nas leis, em tudo que faz, o brasileiro desfaz. É cultura isso? Nossa. Olha, o que é falta de cultura. É falta de cultura, porque eu sou gramático também. Sou linguista e gramático. E eu tenho, só para ter uma noção, eu tive mais de 550 mil alunos, né? Não é qualquer professor que teve isso. E eu tenho hoje alunos em mais de 5 mil cidades via internet, né? E, por exemplo, sempre nas minhas gramáticas eu faço o aluno raciocinar. No capítulo ortografia, tem 30 anos que eu começo pedindo desculpa pela falta de lógica e que eu não vou poder usar raciocínio ali. Tem 30 anos que eu peço desculpa, porque a ortografia é ilógica. E o ser humano não é ilógico. É verdade, fica muito mais fácil aprender se vai pela lógica. Com certeza. Patrícia. O Hermínio está dizendo aqui que ele é economista e que esse negócio de análise da frase é horroroso. Sujeito, objeto indireto, objeto direto, advérbio, isso para usar no dia a dia é o caos. Não, é complicado mesmo. Português. Mas eu posso comentar isso aí? Pode, claro. Hermínio, isso, você não precisa conhecer isso para você se comunicar em português. Tanto é que você já se comunica muito bem em português, né? Tanto é que você já chegou a ser um profissional, né? Você se comunica muito bem. O estudo da análise sintática é para quem quer conhecer com mais profundidade os significados da frase, né? Agora, se você não aprendeu, eu vou te dizer tranquilamente uma coisa: se foi difícil para você, é porque o seu professor não sabia. Porque quando o professor sabe, o aluno entende e gosta. Quando você aprendeu, você consegue ensinar. Pois é, então eu vou te dizer uma coisa: eu tenho um curso na internet chamado Análise Sintática Visual. Né? E é impressionante, todo mundo chega e fala, pelo amor de Deus, eu nunca imaginei que isso fosse lógico. E aprende pronto, né? Então, olha, o que nós temos que pedir desculpa, né, é por todos os professores de 30, 40 anos para cá terem sido esquecidos. Esse é o problema, né? Quando se fez eu esqueci o nome, mas foi no governo do Sarney, né? Se mudou o sistema educacional, exigindo do professor que passasse o aluno. A partir dali, o ensino dançou, porque os professores se desestimularam. Só para você ter uma noção. Só para você ter uma noção. Nos meus cursos online, quase 50% dos alunos, quase 50%, 47% dos alunos são professores universitários de português, pô. Quer dizer, né? Tá aí um número significativo. O Hermínio respondeu que o senhor dizendo que ele precisava passar de ano, que ele foi obrigado a aprender. Tá vendo aqui, o Osmar de São Cristóvão fala para você, Vinícius, o rock veio dos pretos, assim que ele escreve. O jazz é diferente, porque é uma união entre caucasianos e negros. Entendeu o que ele quis dizer? Sim. Então traduz, porque eu não entendi não. É negros e brancos o que ele quis dizer. Tá. Aí agora eu entendi. Não, é só uma afirmação. É uma colocação dele sobre o seu comentário anterior. Maravilha. Obrigado. O rap é uma abreviação, né? Sim. Rhythm and Poetry, né? Exato. Que é justamente o chama, porque tem muita gente que, né, não entende o que é. O movimento é o hip hop. Aí é diferente. Sim. Né? Tá certo. Eu estava me lembrando de uma. É a mesma coisa o hip hop e o rap? Não. O hip hop é a cultura agregada. É o rap, a música, o DJ, que seria o nosso maestro, o break, né, a dança de rua, e o grafite, que seriam as artes plásticas, e o quinto que une todos eles, que é o conhecimento. É o conhecimento de todos os elementos e tal, e questão de consciência social e etc. Ô Jorge, nós temos aqui o Hermínio mais uma vez, ele está dizendo o seguinte: o professor com certeza já vem de outro trabalho cansado, e ele coloca uma questão: você acha, com o X, entre aspas, mesmo que o professor vai ter disposição para ver alguma coisa e se aprofundar e tentar passar algo diferente para o aluno? É necessário que as autoridades realmente coloquem a educação como prioridade.
eu tenho 70 anos, pô. E até hoje eu não vi a educação ser prioridade nesse país, embora todos os governantes tenham dito que era prioridade. Agora nós precisamos colocar, e o momento é agora. Porque esse acordo ortográfico está desmoralizando o país de tal forma, tá, que nós vamos ter que tomar vamos dizer assim, uma providência de mudança. Né? E isso vai facilitar a educação, porque no momento que você simplifica a ortografia, você está facilitando o ensino de todas as outras matérias. Agora, o professor, por exemplo, ele não se interessa porque ele não é motivado. Então, por exemplo, se nós mudarmos a ortografia e dermos prêmios aos professores que conseguirem fazer os seus alunos se desenvolver mais rapidamente, a educação muda. A motivação, né, está... Tem que ter motivação. Senão é sucata. No ponto, senão vira sucata. Para você, Vinícius. Professor aqui é vergonha, né? É vergonha. É verdade. No Japão, o professor tem a segunda reverência maior do país. A primeira reverência mais profunda que eles fazem é pro imperador. A segunda é pro professor. Mas se nós temos um país que não dá prioridade à educação, o senhor acha que o professor vai ficar em que posição? Pois é, mas vai dar prioridade, porque nós queremos, vocês que estão aqui conosco, todos querem. Nós queremos. Um adendo aqui para o professor Mentel aqui. Quando eu era adolescente, eu participei de um pré-vestibular, era para negros e carentes, que eu também acho um nome, eu não sou negro, né? Mas tudo bem, participava de uma categoria ali de carência, né? Então havia um pré-vestibular. Entrei na sala, era aula de língua portuguesa, e o professor de língua portuguesa disse: sejam bem-vindos à aula de gramática, que é a ciência exata do idioma. Eu fui embora. Eu fui embora, eu tive que esperar mais uns 3 anos para eu conseguir fazer um pré-vestibular. Olha aqui, o Marcos de Niterói coloca assim: se ele escreve errado, sou ignorante. Mas se é uma celebridade, cria um novo estilo linguístico. Dessa forma, foram aparecendo as exceções na língua portuguesa, tornando-a mais complicada do mundo. É por aí, professor? Também. Vou dar um exemplo. Você pega o verbo... Tem um exemplo... Gente, eu quero achar esse... O verbo é uma loucura, né? Conjuga o verbo ir. Já ouvi isso. Eu aqui, tu ali, ele acolá. Perfeito, maravilhoso. É difícil, né? Porque o ir não tem nada a ver com eu vou. Me lembrei, olha aqui, você pega, por exemplo, o verbo estender, escreve com S. Extensão, escreve com X. Isso. Em latim, os dois são com X, extendere e extensione. O que aconteceu é que num determinado momento, um indivíduo escreveu estender com S erradamente e acabou sendo dicionarizado. O resultado disso é que hoje nós temos mais de uma dezena de palavras com S, mais de uma dezena com X, e nós não sabemos, porque ninguém vai ficar decorando isso. Tá? Então o que tinha que fazer? Padronizo radical. Se é com S, é só com S. Se é com X, é só com X. Né? Quer ver outro exemplo? Quero. Viagem com G e viagem com J. Viagem Quantas vezes eu parei para Viagem sempre foi.